Olá, pessoal. Continuando então o assunto do vídeo anterior, em que eu estou fazendo essa série de vídeos falando sobre fofoca, nesse vídeo eu vou falar sobre que inventaram uma fofoca sobre mim. Mas já quero dizer que esse vídeo então vai ficar grandinho, maior do que eu gosto de fazer, mas tem vezes que tem que explicar o assunto, não tem jeito. Mesmo porque também antes eu quero esclarecer algumas coisas, né, algumas curiosidades. Então, a primeira é que eu falei num dos vídeos anteriores ali que eu tive uma oportunidade financeira muito grande de ganhar muito dinheiro, né? E eu não quis fazer porque eu sou convertido ao evangelho e não teria problema quem não fosse, né? Quem não é. Mas como eu sou convertido ao evangelho, então para mim não dá. Né? Aí alguém falou assim: ah, mas então é uma proposta indecente? Eu quero dizer que não é uma proposta indecente, não é. É algo para trabalhar, né, com a internet. Então, é sobre isso. Então, outra coisa que eu quero falar também para vocês, né, antes de falar o assunto, é que eu tinha comprado aquela TV, né, que eu falei Android, né, que tem ali, né, mais aplicativos, ela suporta mais, né, e também, né, a internet, né, bem melhor de acessar. E eu quero dizer que essa TV, né, eu passei para o meu pai ali, porque ele assiste os filmezinhos dele ali, né, os faroeste e outros ali. Eu não tenho muito tempo de assistir filmes, né, só quando sobra algum tempo ali. Então eu passei a TV para ele, né? Mas eu quero dizer, então, que eu continuei assistindo, né? No final de semana assisti as coisas que eu gosto de assistir, né? Então eu estou olhando e vendo as outras coisas, né? Internet, TV, pela outra televisão, né? Que eu tenho. E o meu pai, então, vai ficar com aquela ali. Ele assiste os filminhos na hora que ele quiser. Então agora eu vou falar sobre que inventaram uma fofoca sobre mim. E essa pessoa que inventou essa fofoca do mal, essas mentiras, né, inventou tudo isso daí que eu vou contar para vocês, ela espalhou isso durante a minha abençoada perseguição cristã. Por quê? Porque essa pessoa ficou sabendo, né, do meu caos aqui, dos vídeos, né, e aí a pessoa, né, quis se passar ali, né, por uma pessoa que ela é assim acima das outras, né? É uma pessoa arrogante, inventou mentiras, né? E Deus, né? Ele é muito bom comigo. Então eu deixei passar um tempinho, estou agora falando e compartilhando aqui para vocês, né? Porque é importante isso também. Então essa pessoa, né? O que ela inventou? É porque um tempo atrás ainda eu estava ali frequentando a seita universal, né? E só que como eu sou uma pessoa livre, eu ia visitar outros lugares, né? Então eu sou uma pessoa livre, desimpedida, sou solteira e não tenho cargos, né, em igreja, nunca tive, que me impedissem de estar visitando outros lugares. Então fui eu, né, visitar uma igreja junto com uma pessoa que é de minha alta confiança, uma pessoa conhecida minha, uma pessoa muito chegada comigo, uma pessoa de minha amizade. Eu fui nessa igreja lá e essa pessoa, né, era conhecida do outro lá, esse que inventou a fofoca. Então, o que aconteceu? Esse disse, né, durante a minha abençoada perseguição aí, né, que talvez alguém saiba a fofoca, isso que ele inventou pela metade, talvez algumas saibam inteiro, né? Então eu vou explicar aqui para vocês, né, deixar bem claro. Essa pessoa inventou mentiras, dizendo que eu estava me oferecendo para ela. E isso é mentira, né? E eu tenho então essa pessoa, né, que foi comigo lá, de testemunha, de prova que eu não me ofereci para ninguém. Essa pessoa aí, esse joio, né, esse cara que inventou essas coisas aí, ele disse que eu estava me oferecendo para ele disse que eu estava correndo atrás dele, e isso não é verdade, eu não estava correndo atrás dele, eu não fiz nada, né, que pudesse dizer que eu estava correndo atrás, ou dando em cima, ou dando a entender. E isso que esse cara falou é tudo mentira, né? Então, eu vou pontuar aqui para vocês que falando por cima, pode ser que, né, falando por cima a pessoa às vezes está querendo cobrir alguma coisa, mas, por exemplo, eu fiquei olhando fixo para ele? Não, eu não fiquei olhando fixo para ele. A única coisa que eu fiz é cumprimentar
sorri assim como eu sempre faço com todas as pessoas, qualquer pessoa, né? Eu sorrio e faço assim, é um jeito meu, né? Então, foi só isso que eu fiz. E eu fui correr atrás dele? Não. Ele estava em algum grupinho e eu fui atrás dele? Não. Ele foi em direção à rua lá durante a reunião e eu fui atrás dele? Não. Ele foi no banheiro, eu fui atrás dele? Não. Ele foi em algum saguão, eu fui atrás dele? Não. Ele foi lá para frente, né, lá sentar lá na frente, eu fui atrás dele? Não. Ele estava ali atrás, eu fui sentar atrás dele, né, ou do lado dele, ou na frente dele? Não. Eu fiquei junto o tempo todo com a pessoa que eu fui, né? Mesmo, né, eu quero deixar bem claro aqui, mesmo que eu tivesse, né, chegado nessa pessoa e me declarado, né, que eu acho muito pouco tempo a pessoa se declarar para outra, isso é uma realidade minha, né? Não tem como uma pessoa só com 13 anos que eu olhava para algum, né, menino lá, algum pão, algum gatinho lá, e aí eu estava apaixonada, isso aí com 13 anos. Mas, né, depois isso não foi assim, né? Depois que fiquei adulta, não tem isso aí. Tem que conhecer a pessoa, ainda mais eu que sou convertida ao evangelho, né? Porque tem que ser uma pessoa, né, para estar comigo, que combine com os pensamentos, né, com as crenças e tudo. Então, o que acontece? Eu não fui fazer nada, eu não fui dar em cima dele. Então, voltando ao que eu estava falando aqui, mesmo que eu tivesse, né, dado em cima dele, chegado nele e falado que eu estou interessada, ainda assim eu não estaria errada, eu não estaria, né, pecando contra Deus ou agindo errado. Sabe por quê? É por causa daquilo que eu falei em outro vídeo lá. Eu tinha uma má orientação nessas seitas de falsos profetas. Então, o que eles ensinam lá, ensinam, é o quê? Que tanto o homem como a mulher, né, não, isso não importa, a pessoa pode chegar na outra e dizer, olha, eu estou interessado em ti, vamos conversar, e eles ainda mandam direto orar, vamos orar junto? É isso que eles ensinam, né? Que a mulher também pode, né, chegar no cara e dizer que está interessada. Então, se eu tivesse chegado nesse cara aí, eu não estaria, então, agindo errado, eu não estaria, assim, sendo, né, motivo para, né, alguém achar errado do meu comportamento, né? Mas como a pessoa é infernal, a pessoa tem ali, né, está entupida de capeta ali, né, joio, tem uma legião ali né, de coisa ruim dentro ali, então a pessoa inventa, né? Eu digo isso livremente, por quê? Porque é uma pessoa que frequenta, né, o meio evangélico, então quando a pessoa, né, inventa coisas e mesmo estando num ambiente que é para a pessoa, né, porque a pessoa ouve a palavra, né, a pessoa está ali, né, querendo dizer que é crente, e aí a pessoa fica mentindo ali, né, então por isso que a pessoa está ali entupida de coisa ruim. Então é por isso que eu falo assim. Então o que acontece? Lá na seita universal, eles diziam, fui várias vezes na reunião lá sentimental, que a mulher pega a rosa e entrega para o homem, a mulher pode tomar iniciativa, a mulher pode, né, mostrar que está interessada. Então, ainda que eu tivesse mostrado interesse, né, nesse energúmeno, eu não estaria errada, eu não estaria de mal, né, com Deus, não estaria errada em relação a Deus, né, porque é isso que importa. Se eu não estiver errada em relação a Deus, não adianta, né, a pessoa querer falar mal. Então, o que acontece? Mesmo assim, eu não agi dessa forma, nem lá eu nunca cheguei em ninguém lá, peguei rosa para entregar para ninguém, né? Eu acho que por causa das agruras, das batalhas da vida, eu não tenho essa coragem, né, de chegar na pessoa assim para, né, fazer isso aí. Então, é mentira desse cara, eu não cheguei nele, né? Porque eu não chego nas pessoas assim para dizer que estou interessada, né? Se eu tivesse olhado para ele com interesse, isso não seria errado, né? Então é um cara endemoniado dizer que, né, que eu estava interessada nele, que estava dando em cima dele. Então eu não fiz
absolutamente nada. Eu fiquei o tempo todo do lado da pessoa. Eu nem puxei assunto, nem conversei com essa pessoa, eu só ouvi o que essa pessoa falava e eu não gostei porque eu vi ali um espírito de arrogância, né, um espírito ali da pessoa se achar, né, alguma coisa, se achar melhor que os outros, né? Então, essa pessoa está mentindo, eu não fiz nada. Muito pelo contrário, então a pessoa que foi comigo lá, essa pessoa está de prova, então, que foi o contrário. Essa pessoa, esse que inventou as mentiras, ele é que estava fazendo coisas lá, né, para, né, me defraudar, quer dizer assim, me enganar, né, para eu ficar ali interessada nele. Por quê? Porque que a pessoa quer, assim, várias mulheres, né, para mostrar para os outros ali que é o maioral, né? Só que eu não fiz isso, eu observei, a única coisa que eu fui, né, de início ao fim, é simpática com a pessoa, né? E teve um dia ainda que a pessoa convidou, eu não tinha carro ainda, a pessoa que eu fui também não tinha carro, convidou para levar, para dar uma carona, né? Porque é uma pessoa dessa região aqui, né, da onde eu moro, então essa pessoa, né, convidou para ir de carona e na carona também, que eu fui sentada atrás observando as conversas e não gostei de pessoa arrogante, não gostei de pessoa, né, que tem um ego inflado, né, que se acha, e aí quando a gente olha uma pessoa que tem um ego inflado, a gente olha para a pessoa e a gente vê que não é tudo isso aí, e Deus confirmou que não era mesmo, né? Então eu não fiz nada em relação a essa pessoa, ele mentiu, é um endemoniado, dizendo que eu fui correr atrás dele, porque eu não fiz absolutamente nada, né? E quero dizer que se eu fiz alguma coisa e eu estou dizendo que não, porque a pessoa vai, né, de repente, continuar dizendo que ela está falando a verdade e eu que estou mentindo, mas eu sei, e também, né, as pessoas que são do meio evangélico, cristão, né, que acompanham ali o que está escrito na Bíblia, qualquer pessoa, né, que acompanhe, que leia, sabe que se eu estiver mentindo aqui, dizendo que eu sou cristã, que eu sou evangélica e que eu estou falando a verdade, eu não estou abrindo uma janela para os... Eu não estou abrindo uma janela e nem estou abrindo brecha, né, para os demônios entrarem, destruírem a minha vida. Eu estou abrindo a porta para eles entrarem. Então, estou afirmando aqui, né, sou convertido ao evangelho e não fiz absolutamente nada em relação a esse cara, a não ser fazer assim, ó. Porque eu nem puxei conversa, nada, não dei em cima, não fui atrás, não sentei do lado nem atrás. Qualquer coisa que a pessoa possa imaginar, eu não fiz, eu apenas fiquei do lado dessa pessoa. Então, se eu estivesse mentindo, né, os demônios teriam legalidade para destruir a minha vida, né? Então, aí os falsos profetas iam ficar contentes, mas, né, isso não vai acontecer porque não é verdade, então não tem como. E esse assunto aqui, dessa fofoca, como eu disse que o vídeo ia ficar grandinho, ele tem outras etapas. Então, o que aconteceu, né? Eu vou continuar. Essa pessoa, depois de um tempo, né? Essa pessoa, ela é dona lá de um comércio, né? Ali na cidade, né? Então, né? Aqui perto onde eu moro, essa pessoa tem um comércio. E o que aconteceu? Depois de um tempo, né? Depois de um tempo, aconteceu de eu ir lá nesse comércio. Só que essa pessoa disse, então, né, talvez não sei se todos saibam, que essa pessoa inventou que eu fui lá no comércio correr atrás, que eu acho que fiquei matutando aqui como que eu poderia ir, né, para ter uma oportunidade de conversar com a pessoa. Então eu fui lá ver se acontecia alguma coisa e eu fui lá correr atrás dele, né, porque estava apaixonadinha, eu sei lá, então, né, eu estava ali vidrada nele, e aí eu fui lá no comércio dele. Outra mentira, mentira. Por quê? Porque eu não fui lá nesse comércio dele por causa dele, eu não gostei do cara, eu não fui lá por causa dele. Sabe o que aconteceu? Outra coisa, outro fato, é que outra pessoa, né, de parentesco minha,
né, uma pessoa ali muito chegada comigo, né, que eu converso com a pessoa, eu estava falando que eu precisava de um produto, né, que eu ia precisar desse produto. Então a pessoa, né, disse para mim: vai lá naquele comércio, porque tem um parente meu, né, que era parente dessa pessoa. E aí ele disse: vai lá, né? Essa pessoa disse para mim: vai lá, que essa pessoa vai te atender lá nesse comércio. E aí eu disse assim: ah, mas não vai, que vai ser ótimo, porque essa venda teria que ser venda técnica, né? Algo bem explicado ali. Então eu precisava de uma pessoa que, né, explicasse bem. E essa outra pessoa disse para mim, né? Ela disse para mim que fosse lá nesse lugar, né? Que aí essa pessoa que vende lá, que trabalha de vendedora lá, ia me atender bem, ia me explicar direitinho o que eu precisava. Aí eu pensei assim, ainda pensei assim: ah, mas não falei para a pessoa, mas eu disse: se eu for lá, aquela pessoa arrogante lá, vai pensar de repente, né, que eu fui lá por causa dele. Só que eu pensei assim: não, deve ser bobagem da minha vida, né, da minha cabeça, né. Então eu fui. Então vocês estão vendo que foi por causa que a outra pessoa falou e disse para eu falar com o parente dela lá. Não foi por causa daquele cara. Então, ele está mentindo. É mais uma mentira, né, que eu estou comprovando para vocês. E tem mais uma outra pessoa, né, que se fosse necessário, que Deus sabe, que a pessoa ia dizer: realmente eu indiquei aquele lugar, né, porque tem um parente meu lá que ia explicar bem. Então, né, a pessoa, esse outro lá, mais uma mentira dessa pessoa endemoniada, né, que vai num ambiente que é para se libertar e não se liberta, e aí fica querendo ter coisas para contar, né, durante a minha abençoada perseguição cristã, né, só que é tudo mentira. E se eu estiver mentindo aqui, né, porque Deus conhece os meus pensamentos, que são bem assim: eu não fui lá por causa desse cara, eu não preciso disso, né, e não gostei dele, da personalidade, eu não fui lá por causa dele, né, e então essa pessoa está mentindo. E se eu estiver mentindo, eu estou abrindo a porta, né, para todo tipo de mal acontecer na minha vida e, né, para os capetas destruírem a minha vida. Então, quem sabe, né, do evangelho sabe da gravidade do que eu estou falando. Eu já andei explicando em alguns vídeos aqui. Então, é mentira desse cara. E aí terminou por aí? Não, tem outra etapa. O que aconteceu? Eu fui lá, realmente não vi esse energúmeno, porque devia, né, estar lá nas câmeras de segurança observando, né, e de certo olhando assim, veio aqui correr atrás de mim, né. Só que aí o que aconteceu? Teve um dia que essa pessoa que me atendia lá, né, na visita técnica, que eu fui lá, né, para aprender lá sobre o aparelho, o que aconteceu? Essa pessoa não foi. Aí outra pessoa, outro cara lá, me atendeu, né? E foi só uma vez lá, né, que o outro não estava, que eu precisei de ajuda. E essa pessoa me atendeu lá. E aí o que aconteceu? Essa pessoa me atendeu. E aí passou um outro dia lá que eu fui lá dentro, né, numa sala lá, falar com uma moça lá, né, do atendimento lá. E aí eu estava sentada assim, e aí essa pessoa, esse outro que me atendeu, chegou ali, né, nessa mesma sala, conversou com essa moça, né, e aí ela conversou que tinha que conversar com ele. Ela saiu lá, né, lá para dentro para falar, para fazer coisas, né, para fazer coisas relacionadas ao que o atendimento que ela estava dando para mim. E aí ele que ficou me olhando ali. Aí eu, constrangida, peguei e fiz assim. Só que exatamente isso. E aí o que acontece? Esse cara que é o dono lá, né, ficou indignado. E aí ele achou então que eu estava interessada no cara,
E aí ficou com orgulho ferido, né? E ele mentiu também, né? Que inventou o quê? Que eu estava dando em cima de um homem casado, que eu estava dando em cima do cara. Eu apenas fiz assim como eu faço para todo mundo. Aí tem gente, isso daí é carência. Não tem nada a ver, isso aí é um jeito meu, eu faço isso sempre com todas as pessoas. Por exemplo, naquele trabalho que eu fiz, né, que eu disse que tinha uma pessoa lá, uma chefe minha que era muito nervosa lá, né, e aí muito agressiva. No primeiro dia que eu fui nesse lugar, ela me atendeu, me olhou de cima a baixo. Depois, né, no dia seguinte, eu entrei lá e ela estava no corredor interno lá e eu fui caminhando em direção ao corredor, lá onde estavam meus produtos. E quando ela me viu, ela estava escrevendo algo, tinha uma outra moça com ela. Ela olhou para mim, largou a caneta e fez assim, ó. Ela fez, só faltava fazer assim, ó. Eu nem sei fazer cara de ódio, mas ela fez uma cara assim de que queria puxar briga. E o que eu fiz? Eu passei por ela, fiz assim. Aí ela baixou a cabeça e continuou escrevendo lá, normal. É o meu jeito. Então, eu cumprimento os irmãos da igreja assim. Eu cumprimento qualquer pessoa onde eu vou, né, ser atendida assim. É o meu jeito, eu sorrio e eu não estava dando em cima de ninguém, e muito menos de homem casado, e o cara não usava nem aliança para ele dizer que eu estava dando em cima de homem casado. Lúcia, então tu cuidou? Eu observo todas as pessoas, eu observo os detalhes, eu sou assim, eu costumo observar as pessoas, é um costume meu, né? Então, todas as pessoas eu observo, né? E não para criticar, mas eu observo, né? E às vezes vejo pessoas com olhares tristes, né? Então, eu gosto de, né, observar as pessoas, já ajudei muita gente por causa dessas minhas observâncias, né? É o meu jeito. Então, o cara esse é mais uma mentira que ele disse que eu estava interessado em homem casado, né? Porque aquele cara lá não era nem o meu tipo, né? E porque também, né, ele não era nada que eu soubesse que era uma pessoa evangélica, né? Então, aquele outro lá disse que eu estava dando, né, em cima de um homem casado, e eu não estava nem de casado e nem de solteiro, e isso é mentira, e isso aí, né, o inferno usa essa pessoa para mentir, para tentar destruir a minha vida. E aí, por que eu sorrio assim, né? Por que eu falo isso ainda com um sorriso no rosto? Por quê? Por causa que, né, como eu já disse para vocês aqui nos meus vídeos, eu posso falar de todos os assuntos. E aí essa pessoa foi inventar isso que é mentira, que Deus sabe, que Deus não vai deixar de me abençoar porque Ele sabe que eu estou falando a verdade, que eu não fiz nada, que eu estou com a razão, é tudo mentira, e eu estou podendo falar aqui da minha vida sentimental, o quê? Que eu jamais vou querer um cara arrogante, não vou querer um cara egocêntrico, né? Uma pessoa que se acha, né? E também outras características, né? Eu, por exemplo, vou querer uma pessoa, né? Estou falando com Deus, uma pessoa convertida ao Evangelho, que pense igual a mim, né? Que seja da mesma forma, não seja uma pessoa, né, fanática e outras coisas mais, né? Do meu estilo, né? Porque cada evangélico, cada pessoa tem o seu estilo, né? E o meu é assim, é as coisas que Deus revelou para mim, né? Então, eu quero uma pessoa assim, para estar comigo tem que ser uma pessoa convertida ao evangelho, né? Então, agora eu, né, estou falando sobre esse assunto, porque se não fosse essas fofocas, né, que Deus sabe que não é verdade, né, e que as outras pessoas, muitas foram atrás, né, como eu falei, tem gente que não ora para saber se é verdade, vai atrás da fofoca e fica fofoqueando, é crente falso que fica em pecado diante de Deus, porque está errado isso daí, a pessoa não deve, né, sair falando, fofoqueando, né, dando indiretas, virando as costas para a pessoa, né, falando mal pelas costas,
né, julgando, isso aí está errado. Quem fica em pecado são essas pessoas, porque distorcem, né? E quem distorce está de mal com Deus, né? E eu estou aqui falando a verdade e eu estou bem com Deus, né? Podendo falar então da minha vida sentimental, que eu, né, estou solteira e já falei em outros vídeos que faz tempo que eu estou solteira, estou bem com Deus e pedindo para Deus então a pessoa, né, que Deus escolhe, né, que Deus sabe qual é, que é essa pessoa, né, que eu não preciso fazer nada, absolutamente nada para conhecer, né, ainda mais porque sou mulher também, mas Deus vai trazer essa pessoa para mim, né, então a pessoa vai ser uma pessoa convertida ao evangelho, né, claro, isso é uma coisa óbvia, eu não quero pessoa que não seja, e vai ter que ser uma pessoa verdadeira, porque tem gente, outras pessoas falsas, outras pessoas podem inventar mentira, outros lá que eu já vi também que não eram bem convertidos ao evangelho, né? Pode ser que inventem histórias, mas já quero dizer que não existe nada que a pessoa fale que desabone a minha conduta em relação a Deus. E aí o que acontece? A pessoa fica falando mal e Deus não vai deixar de me abençoar por causa disso, porque eu preciso estar errada e eu preciso ser falsa, estar em pecado para Deus deixar de me abençoar. Então, né, outra hora eu falo mais sobre, né, esses assuntos da vida sentimental aqui para vocês, né? E é isso. Né, Deus vai trazer para mim uma pessoa que seja convertida ao evangelho, que combine comigo, que seja verdadeira, né? Então, né, estou eu falando sobre esse assunto aqui, né, esclarecendo, né, porque se não fosse isso, eu não ia inventar de falar esses assuntos aqui. Então, é assim, estou solteira e Deus vai trazer uma pessoa, né, e a minha abençoada perseguição cristã fez eu ter essa repercussão, né, então, realmente, né, o meu vídeo chega a várias pessoas, né, então, isso é ótimo, né. Então, a pessoa que for verdadeira, essa que Deus, né, já prepara antecipado para quem pede para Ele, né, essa pessoa, né, vai ser uma pessoa de oração, vai orar para saber se eu sou verdadeira, vai me observar e Deus vai confirmar e não vai adiantar ninguém tentar impedir isso. Então, né, expliquei aqui para vocês, né, na medida do possível, e é muito bom a pessoa estar, né, de acordo com Deus, né, Deus sabendo, e não adianta o povo inventar mentira, inventar fofoca, né, porque Deus vai abençoar enquanto, né, os cachorros ladram, a caravana passa, porque Deus sabe, né, se a pessoa está fazendo certo, está falando a verdade, e eu estou, então inventaram essa fofoca sobre mim. E quem tiver ali, né, com alguma fofoca que inventaram, então peça ajuda para Deus, né? Porque Deus, ele, né, vai dar o resultado para quem, né, está ali sincero e verdadeiro, né, em relação a ele, é só confiar. Então, né, nos outros vídeos eu vou explicando mais outros assuntos aqui para vocês. Estou muito contente com esse vídeo aqui, esclarecer isso aqui para vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau!